Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor, que alegria estar com vocês aqui. Eu estou relativamente com 30% da minha voz. Eu tenho não vou dizer inveja, mas uma curiosidade para saber como é que Thales consegue manter a garganta assim, cantando todo dia. Thales canta de manhã, de tarde, de noite, vigília, até dormindo canta. Deus abençoe, mano, muito bom te ver, tá? Bom estar com você. Pastor Gisiel, sempre um prazer estar nessa casa. Pastora, todos vocês são uma bênção de Deus. Eu tenho uma palavra para o seu coração, você quer ouvir? Diga amém. Livro Evangelho escrito por João, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo 11. Evangelho escrito por João, capítulo 11. Glória a Deus. Nós vamos fazer leitura de 2 versículos apenas. Evangelho de João, capítulo 11. O verso de número 3, o texto diz assim: Mandaram as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem ama está enfermo. Quando Jesus ouviu isso, disse: Essa enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Eu leio o verso 4 novamente. Quando Jesus ouviu isso, disse: Esta enfermidade não acabará em morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Me empreste seu coração em alguns minutos. Se eu não conseguir concluir, a pastora Lauren está na agulha, ela vai terminar a mensagem aqui para vocês. O texto que nós lemos é um texto, em suma, muito conhecido, mas nos traz lições poderosas. E eu queria extrair aqui algumas pequenas lições desse texto, a fim de que nós recebamos de Deus um pouco mais, como você já tem recebido desde amanhã. Jesus, enquanto carne, ele fez alguns amigos. O ministério de Jesus envolvia a sua palavra predominante, e enquanto pregava, milagres que aconteciam uma vez que ele ministrava a sua palavra. Com isso, Jesus se tornou uma figura muito popular. Era muito normal, onde Jesus está sempre uma grande multidão. Você vai ver várias vezes na Bíblia Sagrada o nome de Jesus ligado a grandes multidões ligados à presença de Jesus. Onde Jesus estava sempre tinha uma grande multidão. De maneira que, sendo assim, ficava muito difícil Jesus visitar a casa das pessoas. Se eu quisesse ver Jesus, eu tinha que sair da minha casa e vir aqui. Pois se ele fosse lá, ele sempre levava uma grande multidão. Uma vez que a multidão ia com ele, a multidão sempre desarrumava a casa. É só depois você ler Marcos capítulo de número 2. Você vai ver que quando Jesus entrou naquela casa, quem estava dentro não conseguia sair, quem estava fora não conseguia entrar. 4 rapazes vão trazendo um paralítico, eles vão simplesmente destelhar a casa, sem pedir licença, porque todo mundo queria estar perto de Jesus. Isso se tornava até um pouco indelicado. A casa que Jesus ia, quem entrava queria estar tão perto dele que não perguntava nem ao dono da casa se dava para entrar. Ele ia entrando. Sendo assim, Jesus foi poucos em algumas casas, e nas casas que pouco ele foi, ele ia no máximo uma vez. Me permita citar alguns exemplos. Jesus foi na casa de Jairo apenas uma única vez para curar a sua filha. Jesus foi à casa de Simão apenas uma vez para curar a sua sogra. Jesus foi à casa de Zaqueu apenas uma vez para trazer-lhe salvação. Jesus foi na casa de Simão o leproso para lhe dar uma lição de adoração. Existe um centurião na Bíblia que quando Jesus estava indo na casa dele, ele falou: Senhor, não precisa ir lá não. Manda uma palavra daqui para lá que eu sei que o milagre vai acontecer lá. E quando ele chegou, o milagre já havia acontecido. Isso nos faz entender que Jesus ia na casa das pessoas apenas uma vez quando ia. Agora, algumas outras pessoas nunca tiveram o prazer de ter Jesus na sua casa. Eu estou fazendo esse rodeio para você entender uma casa em especial que quero falar.
Porque nessa casa a Bíblia Sagrada faz no mínimo 2 ou 3 relatos de Jesus na casa deles. Quem? A casa do cidadão cujo nome é Lázaro. Na casa de Lázaro, Jesus não foi só uma vez. Na casa de Lázaro, Jesus não foi só 2 vezes. Na casa de Lázaro, ele foi algumas vezes. Por quê? Primeiro, Lázaro é amigo. Segundo, se você for olhar para a Bíblia Sagrada, todas as casas que citei, Jesus foi ou para curar, ou para pregar, ou para fazer algum milagre. Na casa de Lázaro, ele não ia na intenção de pregar. Na casa de Lázaro, ele não ia na intenção de fazer milagre. Na casa de Lázaro, ele não ia na intenção de curar. Na casa de Lázaro, ele ia para descansar. Era uma espécie de casa de veraneio, casa de amigo. Sabe aquele amigo que você diz, eu preciso descansar, e eu sei que se eu for na casa do meu amigo eu vou ter descanso? Na casa de Lázaro era mais ou menos assim. Jesus, quando ia na casa de Lázaro, ele nunca ia a fim de fazer milagre. Sempre ia para descansar. Dentro da casa, 3 pessoas moravam. Primeiro, o anfitrião da casa, que tem o nome Lázaro. Segundo, sua irmã, cujo nome é Marta. Terceiro, sua irmã, cujo nome é Maria. A casa de Lázaro é tão organizada que quando Jesus ia lá, cada um tinha uma ocupação. Me permita verbalizar, usando o que nós temos de conferências bíblicas aqui para o que eu vou falar. Primeiro, dentro da casa tem uma mulher que quando sabia que Jesus vinha, ela arrumava a casa para ele. Então ela ia tirando a sujeira da sala, ela ia trocando a toalha da mesa, ela ia ajeitando as almofadas no sofá. Afinal de contas, Jesus está vindo. E como Jesus está vindo, ele não quer uma casa bagunçada. Alguém precisa arrumar a casa. Quem arruma a casa, prepara a janta, prepara o almoço, põe o pão do café na mesa. É Marta. A Maria dentro de casa tem a especialidade da hospitalidade. Se era uma coisa que Maria sabia fazer, era recepcionar o meigo nazareno. O texto diz que a Maria se assentava aos pés dele e com os olhos brilhantes e fitos, ela ficava olhando para ele, tentando encontrar sempre a beleza da sua fala, o respirar das suas narinas. Ela não quer perder nada, ela só quer se assentar e estar perto dele. E Lázaro dentro da casa também tem uma ocupação. Qual é a ocupação de Lázaro? Se a ocupação da Marta é preparar a casa, a ocupação da Maria é ter a hospitalidade, a ocupação de Lázaro é só uma. Qual? Sentir que ele vai vir, sem que ele precisasse mandar mensagem. Não tinha um WhatsApp para mandar um zap dizendo, tô indo a ir. Não tinha um pombo correio para dizer, diga para meu amigo que eu tô chegando lá. Mas Lázaro em casa, sentado estava, sentado ele continuava. De repente ele levantava, olhava para Marta, olhava para Maria e dizia, prepara a casa, Marta. Maria, pode preparar a tua hospitalidade. Ambas perguntavam, por quê? Lázaro respondia, porque eu estou sentindo que meu amigo está vindo. Ele não mandou mensagem, mas eu estou sentindo que ele está vindo. Ele não avisou nada, mas eu estou sentindo que ele está vindo. Eu não sei se você consegue me alcançar, me permita usufruir dessa fala. Lázaro vivia de TPM, tensão pré-milagre. Ele não precisava saber, ele sentia, ele pressentia. Você já teve isso na tua casa? Você está sentado de maneira muito espontânea, de repente naquele arrepio diferente, você sente aquela presença gostosa, e alguém olha para você e diz, por que você está chorando? Você diz, porque eu estou sentindo que algo novo vai acontecer. Eu estou sentindo que alguma coisa de Deus vai acontecer. Quem está perto de você diz, mas não aconteceu nada, eu não estou vendo nada. Não é sobre o que tu está vendo, é o que eu estou sentindo. Eu estou sentindo que algo vai acontecer. Marta, como era meia incrédula, abre a janela, dá uma olhada pela janela e diz, eu não estou vendo nada. Mas Lázaro diz, prepara a casa porque ele está chegando. Não passava muito tempo, apontava lá, 13 camaradas, Jesus e mais 12, vindo na casa dele. Porque Jesus quando vem, nunca vem sozinho, ele sempre traz surpresas. Eu queria que tu pegasse de novo, vamos mais uma vez. Jesus quando vem, nunca vem sozinho, ele sempre traz surpresas. Vem 12. E quando ele chega era maravilhoso.
Eu vejo a Marta feliz da vida dizendo: o mestre está em casa. Eu vejo a Maria com os olhos segurando a lágrima para não cair, dizendo: ele chegou. Eu vejo Lázaro sentado, ele não fala mais nada, afinal de contas Jesus chegou. E quando Jesus chega, a gente não tem o que falar. A gente extravasa, chora, grita, a gente se senta como criança. A gente fica sem saber nem o que fazer, afinal de contas ele está na casa. E quando ele está na casa, aquele que é adulto se torna criança. A criança, ela fica correndo de um lado para o outro, tudo se torna uma agitação. Mas não é uma agitação de vento, não. É uma agitação de presença. Ele chegou, e quando ele chegou, a casa está em festa. Eu me recordo muito de quando eu viajava para muito longe, ficava alguns dias fora. Quando eu retornava, eu estava subindo a escada de casa, eu já ouvia aquele estrondo lá dentro. Eu ficava sabendo, eu pelo ouvido eu já sabia quem é que estava lá. Eu dizia: a Ashley sabe que eu estou chegando. Minha filha, que hoje tem 7 anos, ela corria a casa toda e ela dizia: o pai está chegando, o pai chegou, o pai chegou, o pai chegou. Quando eu abria a porta, ela vinha correndo, me dava um abraço. Quando me dava um abraço, ela corria em cima do sofá e pulava para o outro sofá. A Lauren dizia: não pula não, você vai cair. Ela olhava para mim sorrindo e dizia: o pai chegou, o pai chegou. E quando o pai chega, a gente faz isso, a gente extravasa, a gente pula, a gente grita, a gente está sentindo que ele está na casa. E quando ele está na casa, não dá para ficar parado, afinal de contas, ele chegou. Quando ele não está, é um silêncio, mas quando ele está, não dá para ficar parado. Eu pulo, eu grito, eu choro, eu extravaso, eu levanto a mão, o pé, porque ele está na casa. Alguém entende que ele está na casa hoje? O que eu estou dizendo é que é impossível se manter parado quando a presença dele entra na casa. Essa era a razão que ele ia na casa de Lázaro. Na casa de Lázaro não tinha etiqueta. Na casa de Lázaro ninguém chorava assim. Na casa de Lázaro, quando ele chegava, eles gritavam, pulavam, corriam, caíam no chão, porque ele está na casa. E eu gosto disso aqui, porque na casa que ele entra e se sente em casa, o ambiente muda. E quando ele está na casa, é essa alegria, é essa paz, é esse gozo. Jesus não ia lá só uma, ele foi algumas vezes. Ele ia para banquetear, ele ia para descansar, ele ia por estar, ele ia porque era agradável. Mas uma hora ele saía, e quando ele saía, a casa já não tinha mais aquela alegria, a casa já não tinha mais aquela paz, a casa já não tinha mais aquela ousadia. Ele saiu, e se porventura eu tirar minha Bíblia daqui, esse espaço fica vazio, e esse espaço precisa ser preenchido por alguma coisa. Na ausência de Jesus, um espaço fica vazio, e esse espaço tem que ser preenchido por alguma coisa. Nessa ocasião, o que preencheu foi uma enfermidade, que não mandou mensagem, chegou silenciosa, sorrateira, devagarzinho. Me permita, de forma poética, conseguir te fazer entender como aconteceu. Era uma manhã como todas as outras. Quem sabe uma manhã fria como essa. O Lázaro era o anfitrião da casa, ele sempre acordava cedo. A Marta e a Maria acordam e notam que a casa ainda está fechada. E como a casa está fechada, elas têm duas alternativas de pensamento. Uma, Lázaro saiu. Ou outra, Lázaro não está em casa. Não é possível que Lázaro não acordou, ele sempre acorda mais cedo. Elas vão abrindo a casa, mas notam que os aposentos de Lázaro ainda estão fechados. Uma delas, de maneira muito sensível, entra e quando abre a porta do aposento de Lázaro, nota que ele ainda está na cama. Chegando perto dele, alguém põe a mão no rosto e nota que a coberta está molhada. Estou contemporaneizando. E quando tira a coberta, Lázaro está num febril suor, suando demais. Marta e Maria então tocam no irmão, entendendo que ele está com febre. Calma, vou fazer um chazinho e já esse negócio se resolve. Vai, as duas fazem um chá, dão para Lázaro, daqui a pouco ele levanta. Lázaro não consegue levantar da cama. Um remédio aqui, um medicamento ali, e nada resolve, porque Lázaro não levanta da cama. De repente alguém grita: toma um banho, Lázaro, sai no sol, possa ser que o febril passe. Lázaro tenta, toma um banho, sai para o sol, mas quando tenta ficar não consegue, as pernas estão fracas. Ele retorna, deita. Enquanto deita,
A Marta e a Maria agora, desesperadas, começam a conversar com quem está perto. É um vizinho aqui, uma vizinha lá. A vizinha diz, quando meu filho passou por isso, eu dei esse medicamento. E quando eu dei esse medicamento, ele melhorou. Elas pegam o medicamento, trazem para casa, dão a Lázaro, mas recebem e percebem uma dura realidade. Qual é a dura realidade? Tem horas que o remédio faz efeito na casa do vizinho, mas não tem efeito na minha casa. Não aconteceu nada aqui. Elas estão medicando, elas estão fazendo tudo, mas o febril continua. E por que elas estão fazendo tudo? E estão medicando, e estão tentando resolver? Porque elas são amigas de Jesus. E amigo de Jesus não sabe passar por problemas. Porque amigo de Jesus acha que tem um S no peito de Superman, acha que tem um M no peito de Mulher Maravilha, e acha que qualquer coisa que ele fizer vai resolver. Então quando um problema vem na minha casa, eu começo a tentar resolver assim. Eu levanto a mão e digo, está repreendido, porque eu sou amiga dele. Eu digo que está amarrado, porque eu sou amigo dele. Eu declaro que na minha casa não, porque eu sou amigo dele. E sabe o que acontece? Você já gritou, está repreendido. Já disse, está amarrado. Já deu aquele fight. Já deu 3 terras. Aconteceu alguma coisa? Não. O problema está piorando. A doença está agravando. Lázaro piora cada vez mais. E quando piora cada vez mais, já está beirando uma convulsão. A enfermidade se agravou, entrou no corpo, se instalou. Lázaro é o hospedeiro de uma enfermidade que chegou sem pedir licença. E agora, alguém tem uma brilhante ideia. Vamos mandar uma mensagem para o nosso amigo. Porque quando a gente faz banquete, ele está aqui todo dia. Quando a gente faz churrasco, ele está aqui toda hora. Quando a mesa está farta, ele está aqui. Agora a gente precisa dele. Vão mandar uma mensagem para o mensageiro. E quando elas mandam uma mensagem, elas pensam, agora ele vem. Sabe o que elas vão enfrentar? Outra dura realidade. Qual é a dura realidade? Me permita colocar os teus pés no chão aqui nesta tarde. A realidade que elas vão enfrentar é de mandar uma mensagem, largar na mão do mensageiro. O mensageiro leva 2 dias para pegar a mensagem, levar até Jesus. E quando o mensageiro chega com a mensagem na mão de Jesus, Jesus lê a mensagem, dá uma olhadinha para o mensageiro e diz, essa enfermidade não acabará em morte. É para a glória do meu Pai. Não, calma aí. Seja sincero comigo, por favor. Eu preciso colocar teu pé no chão, mas para nós entender isso de forma muito consciente. Que tipo de amigo é esse que quando é para churrasco ele é o primeiro a chegar? Porque tem uma regra de banquete. E qual é a regra do banquete? Para um banquete ninguém pode atrasar. Tem que chegar na hora certa. Se atrasa, come carne fria. Se antecipa, come carne crua. Tem que ser na hora certa. Essa é a regra do banquete. Ninguém se atrasa. Jesus ia na casa deles para banquetear. E como ia para banquetear, nunca se atrasou. E eu pergunto aos senhores uma vez mais, que tipo de amigo é esse? Que quando é para banquete, ele não atrasa. Mas quando você precisa dele, ele dá uma olhada e diz, isso aqui não é para a morte. Ele nem justifica a falta. Ele só diz, isso não é para a morte. É para a glória do meu Pai. Quando eu leio esse texto, 2 coisas me faz perguntar. Primeira coisa, por que Jesus não foi? Segunda coisa, qual é o plano dele? Te explico por quê. Ele diz o seguinte, essa enfermidade não acabará em morte. Eu tenho teólogos aqui no meio de altíssimo nível, biblistas aqui, que leem a Bíblia e conhecem um pouco das Escrituras. Me permita te explicar algo, cronologicamente. Quando o mensageiro pega a mensagem, chega até Jesus e dá para ele, Lázaro está enfermo. E Jesus diz a ele, essa enfermidade não acabará em morte. Lázaro morreu. Aqui, Lázaro morreu. Quando Lázaro morre? Quando o mensageiro diz, quando Jesus diz, a enfermidade não acabará em morte. Pergunto mais uma vez, e eu quero colocar questionamentos na sua mente. Que tipo de Deus é esse que diz para mim, você não vai passar quando eu já estou passando? Vou de novo. Que tipo de Deus é esse que diz para mim, você não vai sofrer, mas eu já estou sofrendo? Que tipo de Deus é esse que diz, desse cálice de fel
tu não vai beber, mas o amargo já está descendo da minha garganta. Como é que você me explica isso? Ou como é que eu te explico isso? Eu gosto de Jesus porque o texto vai dizer o seguinte: ele deu uma olhada e falou: essa enfermidade não acabará em morte. E aqui quebra qualquer conceito daquela teologia que às vezes a gente prega. Deus complica e descomplica, e às vezes ele explica porque complicou. Porque aqui Deus complicou, ele descomplicou, mas ele não explicou porque complicou. E por que ele não explicou porque complicou? Porque o Deus que conhece o final não te deve satisfação do meio. Vou de novo porque tu não pegou. O Deus que conhece o final não precisa te explicar o meio. É por isso que ele não te dá sugestão. E por que ele não te dá sugestão? Porque antes de Deus criar tudo, céu, terra, mar, ele criou algo antes disso tudo. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus o céu e a terra. Antes de existir céu e terra, existia o princípio. O que é o princípio? O tempo, que não foi criado para ele. Deus não precisa do tempo, ele faz o tempo quando quer. E por que ele cria o tempo? Para o homem. O homem precisa tanto do tempo que ele é um relógio biológico de carne e osso. E eu te explico por que isso. Pega qualquer ser humano que está aqui dentro, põe ele dentro de uma sala escura, sem dar para ele entender o horário das coisas. Vai chegar um momento que o corpo dele, como um relógio de carne, vai gritar: fome. E quando ele tem fome, ou é hora do almoço, ou é hora da janta. Ele até vai tentar passar pela fome, mas digamos que comeu, vai chegar um tempo que o corpo dele vai começar a sentir sono. É hora de deitar, é um relógio de carne e osso. E depois de dormir, ele vai tentar dormir, mas o relógio de carne e osso vai dizer: não dá mais para ficar deitado. É hora de levantar, é dia. O relógio de carne está gritando para ele: você precisa do tempo, porque foi feito dentro do tempo. Agora, Deus é um ser que não se condiciona ao tempo. Ele não está no tempo, ele criou o tempo. Eu não consigo ir lá no passado para resolver, e também não consigo correr no futuro, porque eu estou no presente. Eu não vivo a segunda, porque estou vivendo o domingo, e não tenho como voltar para viver o sábado, porque já estou no domingo. Aí isso aqui é uma fábula de um grande pregador da Angola, pastor Sadraque Manuel. Ele disse um dia: hoje convidou ontem para jantar, e ontem disse: eu não posso porque eu já passei. Então hoje disse: amanhã pode jantar comigo. Amanhã disse: não dá, eu só posso chegar amanhã. Aí Deus gritou: eu quero na minha mesa o hoje, o ontem e o amanhã para jantar comigo, porque eu conheço. Ele domina o tempo é dele. E se você compreender isso, quando ele gritou: essa enfermidade não acabará em morte. Maria e Marta estão vivendo luto, mas ele, como conhece o futuro, já está vendo Lázaro ressuscitando aqui. Eu queria liberar uma palavra, e se você pegar essa palavra, quando ele gritou: Moisés, toca nas águas, ele já estava do outro lado e Faraó já estava morrendo. Quando ele falou: Davi, joga pedra, ele já viu a cabeça do gigante na mão de Davi. O que eu estou te dizendo é: hoje para você é só um momento, para Deus é o início de um ciclo que ele já escreveu: início, meio e fim. Não acabará desse jeito. Não acabará desse jeito. Não acabará desse jeito. Essa enfermidade não acabará em morte. Ele disse que Lázaro vai morrer ou não vai morrer? Não, ele não disse Lázaro não vai morrer. Ele disse: ainda que a morte chega, ela não vai dar a última palavra nessa história. A morte chegou. E quando a morte chegou, sabe o que Jesus fez? Olha para mim, tive uma ideia. Não vou ficar aqui mais 2 dias ainda. Eu gosto desse Deus. Por que 2 dias? 2 dias ele está aqui. No primeiro dia que Lázaro morreu, Betânia era um lugar muito quente. Ninguém sabe o que é viver num ambiente quente aqui. Betânia é um lugar muito quente.
Quando Betânia estava quente demais, chegava a 69 graus a sensação térmica. Para fazer um velório era cronometrado 1 hora, porque 1 hora depois, o corpo do morto, com o sangue coagulado, poderia, diante dos familiares, estourar o globo ocular. Isso seria brutal demais para a família que tragicamente já perdeu um ente querido. Então, como é que eles faziam o processo de velório em Betânia? Primeiro, mumificavam o corpo, porque com excesso de calor, as entranhas poderiam se abrir e vermes poderiam vir afora, ainda no momento do luto, do velório. Dito isso, 1 hora, com o corpo envolto como mumificado, eles levam o corpo para dentro de uma gruta, segundo escreveu João no capítulo 11. O que era uma gruta? Arqueólogos acreditam 15 degraus abaixo da superfície da terra. Colocavam o corpo ali, lembrando que Lázaro, por ser religioso, provavelmente era fariseu. O fariseu acreditava na ressurreição. E como o fariseu acreditava na ressurreição, o fariseu, no momento da morte e de enterrar os seus entes, enterravam numa única gruta, assim, um pavilhão como esse, com muitas lápides. Aqui está do pai, a da mãe, do tio, da tia, da sobrinha, do neto, do bisneto, do filho. E por que eles tinham que ser sepultados tudo na mesma gruta? Porque eles acreditavam na ressurreição. E para que não houvesse um perdido na ressurreição, eles eram sepultados todos juntos no mesmo ambiente. Vai gravando as informações. Pegaram o corpo dele, levaram dentro dessa sepultura, colocaram uma pedra. Se do lado de fora, estou falando de arqueologia, do lado de fora dava 68 graus, do lado de dentro a sensação térmica era 123 graus. Era um forno humano. Bastava 15 minutos dentro da sepultura. O cérebro de Lázaro se transformou numa substância gelatinosa e escorreu pelas cavidades nasais. Lázaro não tem cérebro. E cadê Jesus? Está dizendo não vou. 25 minutos ali dentro. O globo ocular estoura na face. Lázaro não tem mais olho. E cadê Jesus? Não vou. 45 minutos, o sangue coagulou, uma veia de Lázaro e um palito de espalitar dente, era tudo a mesma coisa. O coração perdeu a função de bombear sangue, e perdendo a função, o coração explode no peito. Lázaro não tem coração. Cadê Jesus? Vou não. A ciência diz que todo homem e mulher, do lado direito e esquerdo da virilha, tem 30 bilhões de bactérias, que enquanto eu estou vivo, me ajudam na liberação dos excrementos. Mas quando morro, essas bactérias começam a devorar fígado, intestino grosso, intestino delgado, parte dos rins. Lázaro está sendo devorado. E cadê Jesus? Não vou. O pulmão perdeu a função de reter o ar, soltar o ar. E como o pulmão não faz mais isso, o pulmão de Lázaro vai definhando até sumir. Cadê Jesus? Não vou. No segundo dia dentro daquela sepultura, quem está comigo? Segundo dia dentro da sepultura, as bactérias que estavam devorando os órgãos vitais de Lázaro se automultiplicam pelo calor exorbitante dali de dentro. E como as bactérias se automultiplicam, agora as bactérias vão começar a devorar os nervos. O que são os nervos? Estrutura dos ossos. Olhe para mim, eu puxo o meu dedo aqui e meu dedo não vem porque tem um nervo que liga os ossos. Quando as bactérias vão devorando os nervos, os ossos começam a se soltar. As coisas estão saindo do lugar. E cadê Jesus? Não vou. O final daquele segundo dia para o terceiro dia, as bactérias do lado de dentro começaram a sair do lado de fora, devorando parte do esôfago e a língua de Lázaro. E agora pela boca, não é hora de almoço, as bactérias estão saindo. Cadê Jesus? Vou não. No terceiro dia, as bactérias de dentro
passaram a vir para fora e começaram a cobrir a pele que cobre os ossos. Aquilo que estava tampado está sendo descoberto. As vergonhas estão vindo à tona. E cadê Jesus? Não vou. No quarto dia dentro daquela sepultura, provavelmente, pelo calor exorbitante, pela multiplicação terrível daquelas bactérias, dentro da sepultura, tinha osso, um pedaço do fígado e cabelo. Osso, um pedaço do fígado e cabelo. Aí Jesus diz: agora eu vou. Eu não entendo esse Deus. Quando tinha cérebro, não vou. Quando tinha olho, não vou. Quando tinha rins, não vou. Quando tinha nervo, não vou. Quando tinha pele, não vou. Quando tem osso, agora eu vou. Por que ele só vem quando tem osso? E aqui a gente precisa compreender a habilidade desse Deus que nós servimos. Lázaro, para ser sepultado, ele tinha que ser sepultado e levado dentro da gruta pelas 4 pessoas mais importantes para ele, os 4 amigos mais próximos. Se Jesus chega no momento da morte, ele tem que pegar o caixão de Lázaro pela mão e levar Lázaro a 15 degraus abaixo, que eu chamo de fundo de poço. Mas Jesus não é o tipo de amigo que chega para levar o outro amigo para o fundo do poço. Então ele não pode vir no primeiro dia. Perfeito, pastor. Ele não veio no primeiro dia, porque não veio no segundo? Te explico. Existia um mito entre os moradores de Betânia, que o espírito do morto ficava rodeando a sepultura por 1, 2, 3 dias. Então em 3 dias, se Lázaro ressuscitasse, alguém diria: isso não é um milagre, já aconteceu antes aqui em Betânia. Isso me faz entender que no primeiro dia, alguém gritou: Maria, Marta, tá ruim, mas ainda dá para resolver o problema. Jesus falou: não vou. Segundo dia: Maria, Marta, tá terrível, mas vamos ter esperança. Jesus falou: não vou. Terceiro dia: Maria, Marta, tá difícil, mas ainda dá. Jesus falou: não vou. No quarto dia já chegaram consolando: Maria, Marta, aceita, acabou. Aí Jesus diz: agora eu vou, porque eu só abro a minha boca quando a boca do homem fechar. Enquanto tiver alguém dizendo: deixa que eu resolvo, ele não vem, porque ele não divide a glória dele com ninguém. Ele vai vir quando todo mundo gritar: já era. Aí ele diz: agora eu vou. E ele vai conhecer quem é o amigo dele de verdade. Lá vem ele. Eu não sei para quem, mas a palavra de Deus para você: ele está vindo a passos largos para resolver essa parada. Ele está vindo. Não vem sozinho. Lembra que eu disse que ele traz surpresa? Vem uma grande multidão com ele. Quando ele vinha para o churrasco, vinha quantos? 12. Quando o luto chegou, veio quem? Grande multidão. Que ironia, né? Quando a casa está boa, é pouca gente. Mas quando o luto chega, parece que ele traz uma grande multidão. Quem tiver pensamento bom, pega essa palavra. Doutor Hernandes Dias Lopes disse um dia: para toda exaltação, Deus sempre prepara uma plateia. Não é possível que tu não pegou, vou deixar para depois tu ver de novo. Quando ele vem com a multidão, ele para na entrada da cidade. Marta e Maria estão dentro de casa chorando, porque quem pressentia a chegada dele não está mais ali. Alguém vem no pé do ouvido de Marta e diz: teu amigo está chegando. Aí a Marta vai igual você. Vai correndo para Jesus, cheia de dedo. Quando chega pertinho de Jesus, ela grita assim: se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Sabe esses crentes cheios de dedo, crente do piti? Jesus deu uma olhada para ela e falou: Marta, teu irmão há de ressuscitar. Ela sem fé: eu sei, naquele grande dia. Jesus deu uma olhada e disse: tu não me conhece não, filha. Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Dá uma olhada para Marta, porque com murmurador não dá para ficar batendo lero muito tempo. Cadê Maria? Eu cansei de falar com murmurador. Quero ver se tem adorador ainda. Cadê Maria?
Tá em casa. Ah, tá em casa? Então chama ela. E o senhor? Vou ficar aqui. Porque para murmurador ele não sai do lugar. Vou de novo, que eu acho que tu não pegou. Para murmurador ele não sai do lugar. Eu vou esperar Maria. Parado ele estava. Aí a Marta vai e grita assim: Maria, depois leia João 11. A casa está lotada. De quê? Carpideiras. Quem eram as carpideiras? Você conhece. Pranteadoras. Mulheres que lucravam quando alguém morria. Se houvesse alguém doente na minha casa, as carpideiras iam a 1 quilômetro de distância próximo da minha casa e uivavam como lobo, invocando o espírito da morte, fazendo rezas bravas. Porque se alguém morrer lá dentro, quem é que vai lucrar com a morte? Elas. Então elas ficavam uivando. Quando morria, vinha elas. Por que vinha elas? Te explico. Judeu não sabe chorar igual a gente. Já viu um brasileiro chorando? Chora feio demais. Ah, meu Deus do céu, é feio demais. Judeu chora assim, olha aqui. E como eles têm etiqueta para chorar, eles pagavam gente para fazer isso que tu faz. Se atirar em cima do morto, eu quero ir junto com ele. Se cair lá dentro, me tira daqui. Gente assim, eles pagam para essa galera chorar. Gente que chora sem sentimento nenhum. Vou de novo. Gente que chora sem sentimento nenhum. Não seja inocente. Tem gente que está rodeando a tua mesa desde que a tragédia aconteceu. E a lágrima até rola nos olhos, mas no coração não tem sentimento nenhum. Cínicos. A Marta está lá e grita: Maria! Nosso amigo chegou. Quando ela ouve, nosso amigo chegou, Maria levantou. Aí eu queria que tu lesse depois João 11. Quando Maria levantou, as pranteadoras levantaram e pensaram: ela está indo para a sepultura chorar mais. E quanto mais tempo de luto, mais a gente vai ganhar. Mas naquele dia Maria não está correndo para a sepultura. Ela está correndo para a vida. E quando Maria corre, eu queria que tu me entendesse agora. Ela vê Jesus. E quando vê Jesus, a 40 metros de distância, ela não anda mais de pé. Ela vem rastejando e chorando. Rastejando e chorando. Chega na frente de Jesus, com o rosto molhado de chorar, levanta a cabeça e diz: se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A verdade é que esse questionamento de Maria nem foi ouvido, porque antes da palavra que saiu da boca, a lágrima falou mais alto. E o que a lágrima falou? Se tu for pentecostal, me pega aqui agora. A Maria está dizendo para Jesus, quando vem prostrada: Senhor, quando tu ia na minha casa no banquete, aonde que eu estava? Prostrada aos teus pés te adorando. E agora que Lázaro morreu, aonde é que eu estou? Olha eu aqui, prostrada no teu pé te adorando. Porque eu não sou do grupo que só te adora quando tem tudo. Eu não sou do grupo que só te adora com dinheiro na conta. Eu não sou do grupo que só te adora com saúde. Eu posso estar no vento, mas eu sei o meu posicionamento. Olha eu aqui te adorando prostrada. Jesus deu uma olhada para isso. O texto diz que Jesus vai chorar. Quando Jesus chora, ele pergunta: onde foi que sepultaram? Era para tu ter dado um pulo da cadeira agora. Porque para Marta, Jesus falou: chama Maria. Para Maria, onde foi que sepultaram? Para murmurador, ele para. Mas para adorador, ele diz: vou resolver agora. Aonde foi? Me dá o endereço. Não é possível. É 15 para as 4 da tarde. Você está aqui desde as 9 da manhã, meu amigo. Eu estou dizendo que ele desceu aqui. E ele desceu para ver quem veio para assistir e quem veio para adorar. Quem veio para adorar, ele pisou aqui para dizer: aonde está o problema? Hoje eu vou lá e eu vou resolver. Quem pega uma mão é pouca, levanta as duas mãos lá em cima. Dá um grito de glória aí. Aonde foi que sepultaram? Foi lá. Então me leva lá. Chegaram lá, olha para mim aqui, por favor. Chegaram lá, tem uma pedra. Quem colocou a pedra? Os melhores amigos. Quem colocou a pedra? Os melhores amigos. Quem colocou a pedra? Os melhores amigos. Não sei se tu sabe. Toma muito cuidado com os teus
melhores amigos. Porque muitas vezes é eles que vão colocar uma pedra em cima da tua história dizendo já era. Aí Jesus grita assim: Marta, oi, manda tirarem a pedra. Ele falou para Marta tirar pedra? Não, porque Marta não tem força, nem capacidade de colocar aquela pedra lá. Mas quem estava próximo gritou: deixa comigo. Porque quando é para colocar uma pedra em cima, muita gente levanta a mão e diz: pode deixar comigo. Aí ele falou: manda tirarem. Como quem diz: já que fizeram o calo para colocar uma pedra para acabar com a tua história, manda voltar e fazer calo para tirar a pedra. Porque eu não mandei colocar uma pedra onde eu não pus ponto final. Manda tirarem a pedra. Aí Marta gritou: Senhor, igual brasileiro, é melhor deixar assim porque já cheira mal. Brasileiro diria: em cachorro morto não se mexe. Deixa ele lá, senão vai feder mais. Jesus falou: não te hei dito, se creres verás a minha glória. Manda tirarem a pedra. Alguém vai vir, estou caminhando para finalizar, para tirar a pedra. E quando eles retiram a pedra, dentro da sepultura tem um cheiro que está retido. Quem já fez pipoca de micro-ondas? Pipoca de micro-ondas. Enquanto o micro-ondas está fechado, maravilha. Quando tu abre o microfone e abre o micro-ondas e abre o pacote, 2 dias no mínimo, dependendo da casa, fica o cheiro entranhado. Isso me faz recordar da minha mãe, lá no Rio Grande do Sul, quando nós chegava da escola com muita fome e minha mãe estava fazendo um pão. Sabe aqueles pão feito em casa que sua mãe sabe sovar? Colocava o pão no forno. A gente chegava da escola varado de fome. Olhava para a mãe e dizia: mãe, quero pão. Ela dizia: está no forno, não está pronto ainda. O cheiro do pão vai ficando mais forte, a gente vai dizendo: mãe, quero pão. A mãe: ainda não está pronto. O cheiro vai ficando mais forte, a gente: mãe, quero um pão. E a mãe dizendo: não está pronto. De repente o cheiro fica tão forte que o cheiro é de queimado. Aí tu diz: mãe, queimou. Ela diz: agora está pronto. Deus é assim. Ele é especialista em te confundir. Quando tu pensa: já cheira mal, ele diz: está no ponto. Não, para de graça, você não pegou, eu vou de novo. Alguém disse: ih, rapaz, esse negócio não me cheira muito bem. Essa situação não está me cheirando bem. Quando abriram a sepultura, o cheiro de Lázaro era tão fétido que todo mundo fez isso, ó, um passo para trás e mão no nariz. Porque é teu amigo, teu chegado, mas não suporta o cheiro da tua tragédia. Aí quando todo mundo fez isso, um passo para trás, Jesus fez isso. Cheiro de milagre. Para. Não pegou, senão tu tinha dado um glória a Deus melhor. Tá todo mundo dizendo: já cheira mal. Isso não tá me cheirando bem. E Jesus está de braços abertos dizendo: eu estou sentindo cheiro de milagre nessa história. Eu estou sentindo cheiro de milagre nessa história. Ele dá um passo para frente. E quando dá um passo para frente, no meio daquele cheiro todinho, porque antes de Deus fazer um milagre na tua vida, Ele vai mostrar teu cheiro para todo mundo. Não, vamos de novo. Antes de Deus fazer um milagre na tua vida, Ele vai mostrar teu cheiro para todo mundo. Lázaro, vem para fora. Esse é o grito. Em 2 pontos. Lázaro, vírgula, vem para fora. Porque ele grita assim. Te explico. E se entender, vale a pena dar um pulo e um grito nessa cadeira aí. Quando ele diz Lázaro, quem tivesse lá dentro ia dizer: tem nada aqui não, só tem osso e cabelo. Só esqueceram que ele é especialista em fazer tudo do nada. A terra não tinha forma e vazia estava. Quando ele veio dando um grito no meio do vazio: haja luz! E quando ele disse haja luz, houve luz. Então quando ele gritou Lázaro, só tinha osso. Mas ao som da voz dele, o nervo vai aparecendo. O fígado vai se formando.
coração vai se fazendo, a pele vai cobrindo os ossos, o globo ocular vai se refazendo, o cérebro se põe no lugar, e onde não tinha vida, do nada, começa a dar um barulho. Tum, 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 tum. Eu estou dizendo que o teu milagre já está com o coração batendo. Eu vou repetir. Eu estou dizendo que o teu milagre já está com o coração batendo. Alguém pega essa palavra para adorar aqui? Lázaro. Por que ele não gritou só? Vem para fora. Primeiro, porque havia esqueleto. Segundo, e havia a família toda. Mas isso aqui não é para toda a família. Porque tem coisa que é só para dentro da casa de Maria. Eu vou de novo nisso aqui. Tem coisa que não é para todo mundo, é só para dentro da casa de Maria. Eu vou de novo nisso aqui. Tem coisa que não é tempo para todo mundo, é só para a casa de Maria. E como na casa de Maria o milagre tem nome, ele me trouxe aqui para dizer: o que eu vou fazer na tua vida, eu vou chamar é pelo nome. Ô glória! O que é que tu precisa hoje? Ele chama pelo nome: Lázaro! Vem para fora. Ele está todo mumificado. Eu não sei nem como é que eu vou pregar hoje à noite. Eu vim caminhando com o Lauren para cá, e quando eu estava andando eu falei: não vou gritar muito não, que eu tenho que ter voz para pregar de noite. O Ariel disse assim: duvido, pastor, 20 minutos tu vai estar pulando e gritando naquele altar. Me permita dizer, lá vem Lázaro, 15 degraus. Ele está todo amarrado. Ele está todo amarrado. Como é que sai? Caminhando não dá. Rastejando também não. Penso eu, pode colocar na minha conta, que já que eu estou amarrado e caminhando não dá para ir, rastejando também não. Amarradinho, primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau, quarto degrau. Não pegou? Vem comigo. Quando Jesus gritou aqui: Lázaro, vem para fora, alguém do lado gritou: duvido. Pelo cheiro, vem nada não. De repente, do nada, pum, pum. Que é isso? Alguém do lado de fora falou: tu viu um barulho lá dentro? Isso aqui é só para multidão pegar. Antes de Deus trazer o milagre, ele vai mostrar o barulho primeiro. E é por isso que tem uma galera que não está suportando, porque está olhando e não está vendo nada, mas Deus já está fazendo o barulho acontecer. Ele está dizendo: antes do milagre chegar, o barulho vai ser ouvido. Vê se pega a multidão. O teu milagre vai vir fazendo barulho. Eu vou de novo. O teu milagre vai vir fazendo barulho. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Chegou lá em cima, todo amarrado, mumificado. Eu lembro da minha mãe de novo. Minha mãe dizia assim: mano, minha mãe me chama de mano. Mano, quando te derem um presente e fizerem um embrulho muito bonito, desconfia. Porque geralmente embrulho bonito esconde presente feio. Filosofia da minha mãe. E ela continuava dizendo: quando te derem um presente e vir com qualquer embrulho, te prepara, porque vem coisa boa ali dentro. Lázaro veio, todo mumificado, secreção ainda do estado de decomposição dele. Quem olha do lado de fora diz: ixi, por baixo desse pano está todo podre. Vou de novo, tá? Por baixo desse pano deve estar todo podre. Aí Jesus, conhecendo, gritou: desatai-o. Vamos ver se tu me alcança. Quando eu ganho o presente, quem tem que abrir sou eu. Mas Jesus está dizendo para Marta e para Maria: o presente é de vocês, mas quem vai desatar é eles. Vou de novo. O presente é de vocês, mas quem vai desatar é eles. E por que eles vão desatar? Porque foi eles que amarraram, foi eles que seguraram. E agora eu vou usar eles para arrancar toda a corda. Pega isso, porque aquilo que eu vou entregar na tua mão não está preso na mão de ninguém. Vai ter que soltar, vai ter que soltar. Desata! Lá vem alguém desatando, e desatando,
E conforme vai desatando, vai vendo que o pano está sujo, mas por dentro está limpo. Vou de novo. Quem está desatando está vendo que o pano está sujo, mas por dentro está limpo. Vou de novo. Quem está desatando está vendo que o pano está sujo, mas por dentro está limpo. Porque Deus é especialista nisso. Se tu pegar, eu finalizo já aqui. O Lázaro que morreu era um homem de quase 40 anos, com cérebro de quase 40 anos, com olho de quase 40 anos, com pele de quase 40 anos, com fígado de quase 40 anos, pulmão de quase 40 anos. Mas o Lázaro que está ressuscitando está com cérebro novo, olhos novos, coração novo, pulmão novo, porque aquilo que Deus vai fazer na tua vida vai ser digno de você falar: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É tudo novo. Quem pega, levanta a mão, dá um grito de glória para Deus. Finalizei aqui. Quando Lázaro sai, geralmente, quando Jesus ressuscitava, ele dizia: entrega para a mãe. Lembra do filho da viúva de Naim? Entrega para a mãe. Lembra da filha de Jairo? Entrega para os pais. Regra do milagre da ressurreição: entrega para as irmãs. Jesus não falou entrega para as irmãs. O que ele falou? Desata e deixa ele ir. Desata e deixa ele ir. Por que deixa ele ir? Porque se Jesus falasse entrega para as irmãs, uma ia fazer assim, colocar o ombro debaixo da axila de Lázaro, a outra do outro lado do outro ombro, e iam levar Lázaro carregado. Aí alguém ia dizer: saiu da sepultura, mas foi embora carregado. Aí Jesus diz: não vou dar margem para ninguém falar nada. Deixa aí. Vou de novo. Não vou dar margem para ninguém falar nada. Deixa aí. E lá vai Lázaro caminhando. Como está tudo escuro, alguém está dizendo: e aí? O que aconteceu? Quando dá uma olhada, está Lázaro passando na cara dele aqui, caminhando, indo para casa. Porque antes do milagre chegar no teu endereço, Deus vai fazer ele fazer um tour, rua por rua, beco por beco, viela por viela, onde gritaram: está morto, acabou, já era. E quando abrir o janelão, vai estar Lázaro caminhando vivo, 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 vivo. Aí eu quero liberar uma palavra e com essa de fato encerro. Se Jesus chegasse antes, curar uma enfermidade, era normal, mas ele não veio para algo normal, ele veio para algo extraordinário. É por isso que ele não te falou o que ia fazer, porque se dependesse de você, ficaria no cunho da normalidade. E ele te trouxe para dizer: eu quero te fazer viver uma experiência sobrenatural. E para a experiência sobrenatural, eu não posso te explicar, porque se eu te explicar o que vai acontecer no meio, tu vai cair. Se eu te explicar o que vai acontecer no meio, tu desiste. Então eu só pego na tua mão e digo: vem comigo que eu estou conduzindo a história. Quem está fazendo sou eu. Tu não entende o meio, e já que não entendeu o meio, caminha comigo, porque eu sei qual é o final. E quem caminha comigo não tem final de tristeza. Quem caminha comigo só tem final feliz. Eu estou conduzindo esse negócio. Eu não sei para quem, mas pega essa palavra. Curar uma dor de cabeça seria normal. Ressuscitar um cara depois de 4 dias virou notícia. Se prepare, o que Deus vai fazer na tua vida vai estar estampada em enquete, em planejamento, em página de internet. Vai abrir a internet, vai estar tua cara dizendo: você sabia? A irmã estava na ruim e de repente a vida dela mudou do dia para a noite. Você sabia? Alguém gritou: a igreja ia fechar, mas notou? Agora eles já estão com 40 mil membros. Deus mudou o negócio. Meu Deus do céu, levante a tua mão e adore. Levante a tua mão e adore. Eu libero uma palavra. O que Deus vai fazer na tua vida vai virar manchete de jornal, revista e internet. Vai dar o que falar. Vai dar o que falar. Olha para quem está do teu lado e diga para ele: vai dar o que falar. Fraco, o que Deus vai fazer na sua vida vai dar o que falar. Fica de pé junto comigo agora. Oh, glória a Deus. De pé comigo. Segure a mão de alguém aí perto de você. Diga para ele: aguenta esse processo. Deus não te deve satisfação de nada.
ele já sabe como vai terminar. Aí eu vou te perguntar, você confia nele? Confia? Vou de novo, tá? Pastor, mas tá terrível. Confia nele? Pastor, mas pastor tá morrendo. Confia nele? Deixa eu te explicar um negócio. Ele ama quem nele confia de olhos fechados. Então eu não sei para quem, mas a palavra de Deus para você é: confia de olhos fechados. Eu vou de novo. Confia de olhos fechados. Fecha os teus olhos agora. Pai, eu ministrei a tua palavra, e eu sou cônscio das minhas debilidades, e sei que minha palavra não pode mudar ninguém, mas eu conheço o poder da Bíblia, e pelo poder da Bíblia, eu quero declarar sobre a vida de alguém aqui. Também compreendo que isso não é para todos, isso é para quem crê e tem um coração aberto para pegar. E quem está com o coração aberto agora, eu libero uma palavra nesse altar. E minha palavra nesse altar é: em poucos dias. Eu vou repetir mais uma vez isso, Pai. Em poucos dias, o que o Senhor vai fazer na vida destas pessoas vai dar o que falar. Vai virar notícia, vai virar manchete. Eu entrei aqui com uma palavra na boca para mutirão, e a palavra que eu libero para mutirão é: alguém colocou uma pedra em cima, rasgou a tua história e gritou: já era. Mas o Deus que está escrevendo está dizendo: se fizer o calo na mão para jogar pedra, vão ter que fazer calo para vir tirar a pedra de novo, porque eu não botei ponto final, era só o meio, era só uma vírgula. E como era só uma vírgula, se prepare para um novo tempo. Um tempo que eu chamo o teu milagre pelo nome. Um tempo que eu trago a existência no que não existe. Um tempo que eu formo o que ainda não tem. Um tempo que eu ponho tudo no lugar. E um tempo que eu assumo de novo o controle. Se você pega essa palavra que eu selo em nome de Jesus, procure no mínimo 2 pessoas, abraça ele e libera a palavra. Confie de olhos fechados. Diga: confie de olhos fechados. Confie de olhos fechados.